Pessoal, a gente vai falar sobre intervenção federal nesse vídeo. No outro a gente fala sobre a estadual, parte 2, então, na semana 7, dia 6. A regra é que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Ou seja, um estado membro não pode, certo? Se desmembrar, tiver uma pretensão de separar, melhor dizendo, um estado membro tentando se separar, ou o Distrito Federal, ou até mesmo um município, para se transformar em um país, não pode. Vai ocorrer o que? A intervenção federal aí, ok? Mas se for em um município, olha que interessante, é inadmissível qualquer pretensão de separação do Estado membro, do Distrito Federal ou de qualquer município da Federação, inexistindo em nosso ordenamento jurídico o denominado direito de secessão. A mera tentativa de secessão do Estado membro permitirá a decretação da intervenção federal. Veja que aqui o Alexandre de Moraes começa falando sobre o que? A mera pretensão de separação do município. E aqui embaixo ele vem falando que o que a Constituição traz. Porque a regra é o que? União intervém no Estado, Estado intervém em município. Só que a intervenção no Estado, no município, a gente vai ver que não tem nessa situação aqui, certo? Então, só para você entender. Então vai ocorrer o que? Então, se tiver um município querendo um município querendo se separar do país, vai ocorrer a intervenção federal no Estado por inexistência de normativa e constitucional aí, previsão constitucional de União e tanto a União intervir no município como o Estado no município nessa situação aí. Tá ok? A gente já vai ver sobre isso aí quando estiver falando do municípios, do intervenção estadual. Ok? Segundo, a União, então, ela vai intervir quando? Para repelir a invasão estrangeira, então vai ocorrer intervenção federal, ou ainda para o que? Repelir invasão de uma unidade da federação em outra. Paraná invadiu Santa Catarina. Vai ocorrer o que? Intervenção federal. Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Isso daqui, quais são os poderes? Temos o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Se está ocorrendo o que? Uma eventual afronta aí ao livre exercício do poder judiciário, o Poder Judiciário vai requisitar aí, solicitar ao STF, o STF requisita ao Presidente da República, nessa sequência aqui. Então o PJ, o Poder Judiciário, o TJ nesse caso aqui, que vai ser o TJ estadual, não pode mandar para o Presidente da República. Agora, no poder legislativo e no poder executivo, nesse caso aqui, não há previsão de requisição de quem? Por exemplo, do poder legislativo, diretamente lá para o Congresso Nacional, por quê? Por ausência de previsão constitucional. Então, eles vão pedir diretamente a quem? Ao Presidente da República, ok? Então isso é bem importante. Terceiro, então eu pulei o terceiro, agora retomando. A União poderá intervir na qual situação? Para pôr a termo a grave comprometimento da ordem pública.
Exemplo aí, intervenção federal no Rio de Janeiro. Grave comprometimento. O que o Gilmar Mendes diz a respeito é isso aí. A União não é qualquer perturbação da ordem que enseja intervenção federal nos Estados membros, mas apenas as situações em que a desordem assume um feitio inusual e intenso. Feitio inusual e intenso. Sendo o jurista atual ministro do STF, então não há necessidade de que se instale um quadro de guerra civil, mas é bastante ou suficiente que um quadro de transtorno na vida social violento, de proporções dilatadas, se instale duradouramente e que o Estado-membro não queira ou não consiga enfrentá-lo de forma eficaz, ok? Para que se tenha o pressuposto da intervenção. Então não é qualquer perturbação da ordem, certo? Tem que ser aqui um feitio inusual e intenso. Continuando. Quinto, reorganizar. Então a União vai intervir para reorganizar as finanças da unidade de federação, que então essa daqui é o que discricionária do presidente da República. Quando for suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo por motivo de força maior. E quando deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos na lei, então ocorrerá então a intervenção federal. Veja, esse pagamento da dívida da dívida fundada. Então a dívida fundada é a dívida que você tem do prazo. Quando ela é superior a 2 anos, ela é chamada de dívida fundada. Quando é prazo inferior a 2 anos, ela é chamada de dívida flutuante, ok? Essa dívida, olha aqui que o STF fala, a não ocorrência. Então, o inadimplemento devido à insuficiência transitória de recursos financeiros, certo? Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva à omissão voluntária e intencional do ente federado. Então veja, quando ocorre então o que? O não pagamento, certo? Então quando ocorre o não pagamento aqui de dívida e a justificativa seja aí, por exemplo, de insuficiência transitória de recursos financeiros, não enseja a intervenção federal. Então tem que ser o quê? Tem que ser algo intencional, perfeito? Então suspendeu intencionalmente o pagamento de dívida fundada, gera aí então uma situação que pode ensejar da intervenção federal aí da União, óbvio, intervenção federal. Artigo 34. Ainda, a União ela vai intervir para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, ok? Então essa aqui vai ser por requisição aí do STF. Sendo ela por requisição do STF, será que vai ser obrigatória? Vai ser obrigatória a intervenção federal, então. Aqui a gente vai falar ainda agora sobre o último inciso. Então a União não intervirá, intervenção, não interferência. Tô ficando maluco já. A União então não vai ocorrer interferência nos estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. São chamados de princípios constitucionais
sensíveis. Ok? Princípios constitucionais sensíveis. A forma republicana, sistema representativo, democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal. Então essa intervenção ali nos estados e ou DF, ok? Autonomia municipal, obviamente que aqui seria só nos estados por falta de previsão aí de municípios no Distrito Federal. Prestação de contas, então prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido em receita resultante de estaduais compreendidas e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços de saúde, ok? Então, não aplicou mínimo, atentou contra a autonomia municipal, não prestou contas, atentou contra a forma republicana sobre o sistema representativo ou democrático, sobre o direito das pessoas humanas, vai ensejar o que? Na intervenção federal. Okay? Veja que nós, como a gente viu aí, tem a provocada aí por requisição. Então, o presidente da República é obrigado, nesse caso aqui de requisição, tá? A decretar a intervenção, as hipóteses de descumprimento de decisão ou ordem judicial. A gente vai ver isso aqui é um parágrafo aí do artigo 36. Artigo 34, sexto. Artigo 36, parágrafo 3º, por requisição feita do STF, STJ, TSE, coação contra o Poder Judiciário, contra então uma requisição do STF por descumprimento de lei federal e com requisição feita pelo STF. Então aqui temos as situações, os incisos aí que são de requisição, certo? Eu vou desmembrar eles na próxima aula aí para não ficar confuso aí como tá aí agora, tá? Então esquece esse slide aí, ok? Então assim terminamos aí, vamos pro próximo. Um abraço.